Você sabe o que é metalinguagem? Metalinguagem é a utilização da língua para explicar a própria língua, o recurso demonstrando o recurso e assim por diante. Esse recurso da linguagem serve, por exemplo, para lecionar as regras gramaticais, apresentar os significados de uma palavra, vídeo dicionário. Entretanto, a poesia, a prosa e a arte como um todo podem utilizá-la como um recurso narrativo, descritivo e até mesmo cômico. Um exemplo muito interessante da metalinguagem pode ser observado no filme Birdman, onde o conceito do filme é retratar o teatro. No vestibular, o mais comum é a utilização de tirinhas, pinturas, poemas, etc. A tirinha que está aparecendo agora é uma metalinguagem. Vamos analisá-la, como se fosse uma questão de prova. Temos 3 quadrinhos, uma história curta e algumas referências externas, no caso ao Maurício de Souza. É perguntado pelo personagem o número mínimo de quadros para a realização de uma tirinha, e a resposta é 3. Apenas isso, 3. A tirada cômica da tirinha vem daí, um quadro em branco, afinal, não foi especificado que o quadro precisaria estar preenchido. Agora vamos a outro exemplo. Nessa pintura está Van Gogh. O nome da pintura é Autorretrato. Van Gogh pintou a si mesmo, pintando um quadro. Percebeu como esse recurso é genial? Uma nota de esclarecimento. Eu não encontrei a lista de quadros oficiais que o Van Gogh pintou. A obra que eu estou demonstrando pode não ser da autoria, da própria autoria do Van Gogh. Mas mesmo assim, o importante são os elementos que a gente está estudando, beleza? A metalinguagem está exatamente no que é a pintura. É um autorretrato. E como ele se via? Segurando pincéis, olhando para o cavalete. Se você olhar em direção ao seu nariz, você consegue me dizer se o Van Gogh está olhando para o receptor da mensagem ou se ele está olhando para a pintura? Vamos a mais um exemplo. Enem 2016. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Neste texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. E a resposta correta é a letra D, discorrer sobre o ato de leitura. O texto proporciona o entendimento do que é leitura, o método, os efeitos. Percebemos a metalinguagem pela nossa própria leitura, sobre o fato de estarmos lendo sobre leitura. Mas não acaba por aí. A explicação do que ela faz e gera permite atribuir o propósito dela. Confuso? Com o tempo você pega o jeito da coisa. Bem, muito obrigado pela sua atenção e tenha bons estudos.